Senhor poderoso da glória, guardas mil bênçãos e graças em tua memória. Vinde acordar. Bom dia. Nós queremos acolher, queremos saudar a cada um de vocês que acompanham este culto, 17º domingo após Pentecostes. E nós queremos fazer esta saudação com uma palavra bíblica de Filipenses 1:7, onde o apóstolo Paulo diz assim: eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Filipenses 1:7. O apóstolo Paulo está preso, está na cadeia, e dirigindo-se à comunidade dos filipenses, ele diz para eles que eles são participantes da graça de Deus juntamente com ele. Que também hoje, quando nós colocamos na presença de Deus neste culto, nós possamos nos sentir sob esta graça e sob este cuidado de Deus, pedindo que Ele nos oriente, que Ele nos conduza. E é por isso que nos reunimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos convidar inicialmente para ouvirmos e cantarmos o hino 26 do nosso cancioneiro, reunidos aqui. Queremos no início deste culto nos colocar em oração diante de Deus. Ali onde você estiver, eu quero te convidar para baixar a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus de misericórdia, de bondade e de amor, neste dia nós queremos te agradecer pelo teu cuidado para conosco na semana que passou. Obrigado, Senhor, também pelo dia de hoje, quando podemos nos colocar na tua presença,
nos sentirmos juntos com os irmãos e com as irmãs, mesmo à distância. Obrigado, Senhor, porque podemos nos reunir em torno da Tua Palavra e deixar que esta Tua Palavra fale conosco. Ao mesmo tempo, ó Deus, nós queremos confessar os nossos pecados. Quando nos afastamos de Ti, quando nos afastamos uns dos outros, quando nos isolamos, nos recolhemos em nós mesmos, enfim, Senhor, quando deixamos de partilhar a nossa vida e deixamos de vivê-la no convívio com as outras pessoas, com os irmãos e com as irmãs. Por tudo isto, Senhor, e por todos os pecados que nós cometemos, em pensamentos, em palavras, em ações, mas também com as nossas omissões, é que nós pedimos pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão. E nós assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. A partir da nossa oração, também de confissão de pecados, nós queremos ouvir a palavra bíblica que nos diz assim: nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Em Jesus, Deus faz com que nós novamente sejamos amigos dele. E esta amizade de Deus para conosco também se reflete quando Ele perdoa os nossos pecados e nos acolhe com amor, com bondade, nos acolhe no seu abraço. Amém. Nós queremos, na sequência, ouvir a leitura bíblica do culto, que desta vez será conduzida pela Carla. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez e foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. E disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? E por que ninguém nos contratou? Respondeu eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chama os trabalhadores e faça o pagamento. Comece com os que foram contratados por último e termina com os primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar com o patrão, dizendo: esses homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Até aqui a leitura do texto. Aleluia.
nos prepararmos para compartilhar a palavra deste culto, eu quero te convidar para uma oração. Senhor, nosso bondoso Deus, nós queremos agora nos colocar diante das palavras bíblicas previstas para este dia. E nós queremos pedir que esta palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs, permitam-me no início desta reflexão fazer uma pergunta. Onde nós nos agarramos? Onde nós buscamos ajuda? Nos momentos mais difíceis da vida. O texto que nós vamos ler daqui a pouco, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículos 21 a 30, deve nos ajudar nesta reflexão sobre a pergunta que foi colocada. Mas antes disso, nós queremos entender um pouco melhor como foi o momento que foi escrita esta carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O apóstolo Paulo era um perseguidor de cristãos, que teve um encontro com Jesus Cristo, teve a sua vida transformada, e a partir daquele momento ele passou a andar pelo mundo conhecido de então, pela Ásia e pela Europa, anunciando o Evangelho, pregando a salvação em Jesus Cristo, fundando comunidades. E uma destas comunidades que acabaram sendo fundadas, então acabaram iniciando, foi a comunidade de Filipos. E com esta comunidade de filipenses, fundada por volta do ano 49, anos 50, o apóstolo acaba tendo uma relação muito especial de cuidado e de carinho. E isso era recíproco, dele com a comunidade e da comunidade para com ele. Pois 5 anos depois, por volta do ano 55, Paulo está preso, mais uma vez, por pregar o Evangelho, provavelmente está preso em Roma, e a comunidade dos filipenses fica sabendo que Paulo está preso. E eles organizam uma ajuda, um auxílio para levar para ele. E um dos seus membros, então, chamado Epafrodito, ele é encarregado de fazer esta viagem, talvez de algumas semanas, para levar esta ajuda para Paulo na prisão. E lá, enquanto Epafrodito se recupera da sua viagem e antes de iniciar o seu retorno, o apóstolo então escreve esta carta, que não é tão extensa assim, esta carta, e ele envia ela junto com Epafrodito para a comunidade de Filipos. E no primeiro capítulo, então, no versículo 21 a 30, o apóstolo Paulo diz assim: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, eu poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Jesus Cristo. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se eu não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos, com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados
e de que vocês serão vencedores. Porque é Deus quem dá a vitória a vocês, pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Agora vocês podem tomar parte na luta comigo. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Até aqui, a palavra bíblica. O apóstolo Paulo, à medida que ele teve aquele seu encontro com Cristo que transformou a sua vida, e que ele passa a ser um pregador do Evangelho pelo mundo afora. Ele escreve muitas cartas para essas comunidades. E nos textos do apóstolo Paulo, que são para nós hoje, palavra de Deus, palavra sagrada, existem dois aspectos nesses textos do apóstolo que sempre se destacam. O primeiro deles é que Paulo testemunha de forma inabalável a respeito de Jesus Cristo. Ele coloca toda a sua ênfase em anunciar que este Jesus que morreu, que foi crucificado e que ressuscitou, ele veio para trazer uma nova vida, veio para trazer o perdão dos nossos pecados, veio para firmar novamente esta amizade do ser humano com Deus. O apóstolo Paulo é insistente e ele viaja, ele faz todo o esforço possível, escreve, se dedica, se esforça em prol do Evangelho. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo não tem nenhum receio, apesar da sua fé, ele não tem nenhum receio em falar das suas fragilidades. Em muitos textos que ele escreveu, aparece ele falando das suas fragilidades diante de Deus, mesmo do seu cansaço, das suas dúvidas, das suas fraquezas, do seu espinho na carne. Ou seja, Paulo não tem nenhuma vergonha em trazer à tona e em compartilhar deste seu lado humano. Pois no texto que nós acabamos de ouvir, o apóstolo Paulo inicia dizendo assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É uma palavra forte. Por um lado, reafirma esta sua convicção de que Jesus Cristo é a razão da sua vida. Mas por outro lado, quando ele diz o morrer é lucro, ele está dando a entender também o seu momento de fragilidade. E ele não está falando em suicídio, mas ele está dizendo mais ou menos assim: olha, eu já apanhei tanto, já sofri tanto, já fui preso tantas vezes, que se de fato acabassem com a minha vida em algum momento, eu acho que eu já ficaria bem, pois eu estaria junto com Cristo. E nesta sua dúvida entre o viver e o morrer, ele fica se perguntando pela razão de continuar vivo. E ele vai escrevendo isso para os filipenses. E ele conclui dizendo: sim, mas existe uma razão maior para que eu continue vivo. Porque eu posso continuar dando testemunho para as comunidades. Eu posso continuar ajudando a comunidade de Filipos, para que eles amadureçam e cresçam ainda mais na sua fé. E logo adiante ele já vai fazendo planos e sonhos de estar novamente no convívio daquela comunidade de quem ele tanto gostava. E agora, do versículo 27 em diante, no segundo bloco do texto que nós lemos, ele vai dirigir uma palavra de orientação para aquela comunidade, um conselho. E ele diz para a comunidade de Filipos: permaneçam firmes na fé. Uma outra tradução bíblica vai dizer: vivam de modo digno do Evangelho.
Ou seja, levem uma vida de fato, como filhos e filhas de Deus. Da mesma modo que percebem na minha vida a minha fidelidade ao Evangelho, que também na vida de vocês possa ser percebido este privilégio de servir a Jesus Cristo e mesmo de sofrer por Ele. Permaneçam firmes. Mas além de permanecer firmes, o apóstolo Paulo diz, permaneçam unidos. Fiquem juntos, não se dispersem. Paulo sabe que não apenas ele, mas que também aquela pequena comunidade, ela passa por sérias dificuldades. Existem conflitos, existe oposição, existem inimigos. E ele diz que a maneira de lidar com tudo isto é com firmeza em Jesus Cristo e vivendo unidos uns com os outros. Queridos irmãos, queridas irmãs, todos nós sabemos, os últimos meses têm sido difíceis para todos nós. Para algumas pessoas mais ainda, para os idosos, para os doentes, para aqueles que perderam algum familiar neste período. Tem sido um tempo difícil. E quando o tempo difícil vem, às vezes, nós ficamos com vontade de jogar a toalha. Ou nós vamos nos isolando, nós vamos nos recolhendo na nossa concha. E quando a gente se recolhe em si mesmo, nós estamos próximos de uma depressão. Ou seja, esta palavra bíblica de hoje, ela quer também falar com cada um e com cada uma de nós. Ela nos convida, também a nós, a nos agarrarmos, a permanecermos firmes na palavra de Deus, na fé em Jesus Cristo, na nossa vida, nas nossas orações e no nosso dia a dia. Mas ela também nos lembra que mesmo quando estamos ainda de certa forma isolados nas nossas casas, que mesmo assim nós não devemos permanecer totalmente isolados. Nós somos chamados a ficar em contato com os irmãos e com as irmãs. Na linguagem atual nós diríamos a permanecermos conectados uns com os outros, para que possamos enfrentar aquilo que a vida vai nos colocando. É um palito. Se nós pegarmos um palito desses aqui, ele vai se quebrar com facilidade. Assim é a nossa vida. Sozinhos, isolados. Facilmente nós vamos nos sentir quebrados, vamos nos sentir sem saída e vamos nos sentir em enorme dificuldade. Mas se nós pegarmos um conjunto de palitos num feixe e nós tentarmos quebrá-los, mesmo fazendo muita força, nós vamos perceber que este feixe de palitos não se quebra. Assim é a nossa vida também na nossa relação com Deus. Sozinhos, a brasa apaga rapidamente, nós caímos no buraco, nós nos quebramos. Permanecendo firmes no Evangelho, permanecendo unidos uns com os outros, Deus nos capacita para enfrentarmos os problemas que a vida possa ir nos colocando. Que Deus nos ajude para que esta palavra bíblica também seja acolhida na nossa vida, como uma palavra de incentivo, como palavra de ânimo, e que ela nos anime a permanecermos unidos
também como comunidade, nas mãos de Deus, para superarmos os obstáculos que a vida possa nos colocar. Que Deus nos ajude. Amém. Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. A força é a que faz brotar a vida, atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida para trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Nós queremos, neste final de semana, compartilhar alguns avisos com vocês. No próximo final de semana, nós teremos cultos em todas as comunidades da paróquia, cultos presenciais. No dia 3, no sábado à noite, às 19 horas, na comunidade João Batista, no Jordão. No dia 4, domingo pela manhã, às 9 horas, na comunidade Evangelista Lucas, na Nova Rússia. E no domingo à noite, dia 4, domingo à noite, às 19 horas, culto aqui na comunidade Martin Luther. Estão convidados a participar destes cultos. Também compartilhamos com vocês que a nova edição do jornal O Caminho está à disposição na secretaria ou para ser também retirada então nos cultos presenciais. Compartilhamos ainda que a oferta deste final de semana é uma oferta nacional e se destina para o trabalho com literatura evangelística. Um trabalho muito importante que já existe na SLB há muitos anos. São pequenos folhetos que são impressos, são distribuídos nas comunidades e para outras pessoas. E às vezes nós sabemos que através de um simples folheto nós podemos fazer a diferença na vida de alguém através de uma mensagem. Então, a nossa oferta, que pode ser feita na secretaria ou por depósito bancário, neste final de semana, tem este destino para a literatura evangelística na ISLB. E por último, quero antecipar um aviso
que no dia 16 e 17 de outubro, na sexta e no sábado, nós vamos ter aqui na comunidade Martin Luther o pão e cuca à venda. Então, como nós não podemos ainda fazer uma festa, mas pelo menos nós já vamos fazer, então, no dia 16 e 17 de outubro, o tradicional pão e cuca, a qualidade todo mundo já conhece, então nós vamos antecipando já este aviso, para que a gente fique com água na boca e possa, então, também participar dessa promoção aqui na comunidade Martin Luther. Esses eram os avisos que nós tínhamos para hoje. No final deste culto, nós queremos nos colocar em oração diante de Deus, agradecendo, também intercedendo. Senhor, nosso bondoso Deus, nós te agradecemos neste dia, pela tua palavra que nos alcança, nos inquieta, nos desafia, mas também nos orienta. Obrigado porque podemos ser comunidade de irmãos e irmãs, nos apoiando e fortalecendo mutuamente. Obrigado porque na vida e na morte nós pertencemos a Ti. Queremos pedir que Tu estejas conduzindo a nossa vida pessoal, familiar, e também como comunidade. Ajuda-nos a perceber o que esperas de nós no tempo em que estamos vivendo. Nós também, Senhor, nós queremos interceder pelas pessoas conhecidas nossas que estão sofrendo por alguma razão. Pedimos pelas pessoas enlutadas, também pedimos pelos doentes. E aqui lembramos especialmente da Gabi, filha da Karen, que está internada no hospital, sob cuidados médicos. Queremos colocar ela sob os teus cuidados e pedir que também ela e assim também as demais pessoas doentes possam sentir a tua presença e possam também ter a cura, se assim for da tua vontade. Também, Senhor, intercedemos ainda pelas autoridades do nosso país em todos os níveis. Intercedemos também pelas lideranças da igreja. Enfim, Senhor, Tu conheces a vida de todos e também a vida de cada um de nós. E agora nós queremos colocar tudo diante de Ti. O que está em nossos pensamentos, o que está em nossos corações. E nós queremos fazê-lo quando juntos nós oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós ainda queremos ouvir e cantar o hino Bênção da Irlanda, este belo hino que sempre fala conosco de uma maneira renovada. Estrada, conduzir-nos juntos, como o vento sempre a teu favor. Vendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus. Agradecendo, abençoando
somos filhos teus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, que isso nunca venha desfaltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, tendo alegria, Deus no Pai queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Nós queremos, ao final deste culto, receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te conceda da sua paz. Amém. É nesta paz que nós queremos permanecer, firmes no Evangelho, unidos na fé no nosso Senhor Jesus Cristo e abundantes no nosso testemunho de fé, ali onde Deus estiver nos colocando. E que desta forma nós tenhamos todos uma abençoada e uma ótima semana.